Certo dia uma gigantesca fortaleza flutuante apareceu do nada a 10.000 metros do chão, assustando todos os terráqueos e marcando o início de uma guerra sem fim entre monstros e humanos. Mas nem tudo estaria perdido, pois no momento de necessidade surgiram os mais poderosos guerreiros da justiça: o Guardião Azul, Guardião Rosa, Guardião Verde, Guardião Amarelo e Guardião Vermelho. Juntos eles formam os divinos Guardiões Rangers, os Guardiões do Dragão, incumbidos de proteger a humanidade das forças do mal. Nisso somos levados até os dias atuais, onde todos estão anunciando o confronto semanal dos Rangers contra os monstros, que já ocorre há 13 anos, e sempre atrai multidões ávidas para assistir ao combate. Enquanto eles aguardam, o comentarista informa sobre as grandes chances dos monstros usarem sua arma secreta naquele dia. Nisso o Guardião Vermelho chega à arena, aproveitando para dar alguns autógrafos, enquanto o comentarista exalta sua atenciosidade e pergunta ao público se terão a chance de presenciar sua grande técnica secreta: o corte do dragão. Todas as televisões estão comentando sobre o combate que está prestes a se iniciar, ansiosos por ainda não terem visto nenhuma movimentação dos monstros. Enquanto isso, dois jovens estão recebendo um rapaz que está indo ver o espetáculo pela primeira vez, afirmando que irão fazer o possível para garantir sua segurança apesar do perigo. Nisso o rapaz diz que não há mortes de civis há anos, mas a garota diz que falar isso é parte de seu protocolo. Nisso o rapaz os observa, surpreso por eles já fazerem parte da Força Ranger mesmo sendo tão jovens. Então o rapaz lhe mostra empolgado um panfleto de inscrição para as Forças Rangers, convidando o rapaz para participar, já que as Forças Rangers estão sempre em busca de novos talentos. Ele pega o panfleto, questionando se alguém como ele virar um Ranger seria mesmo possível. Então a garota lhe diz ser totalmente possível, mas ser como os grandes Rangers de verdade, isso já é outra história. E lhe dá um apoio moral, confiando no potencial do rapaz. Após isso ele sai do subsolo rumo à cidade, onde fica fascinado com aquela imensidão. No estádio todos estão animados esperando o show começar, e então os monstros saem da cidade flutuante em um turbilhão sombrio de sombras e poeira. Chefiados por um monstro tigre, então todos os espectadores começam a jogar as coisas neles, os mandando sair de seu planeta. Então os Guardiões do Dragão surgem para defender a raça humana de mais um ataque daquelas criaturas terríveis que não cansam de tentar dominar seu planeta, levando a plateia ao delírio vendo a apresentação deles. Após isso o monstro diz ser a criação perfeita, nascido da junção do ódio de todos os tigres daquele mundo, e está pronto para subjugar a humanidade sob seus pés. E quando fizer isso, transformará aquele mundo no caos absoluto. Os Rangers avisam que nunca deixarão que isso aconteça. Então o monstro tigre ordena que seus soldados iniciem o ataque, e os sombrios avançam com extrema velocidade para cima dos humanos. Mas é logo interrompido por uma bela garota que manda seu amigo levar os espectadores para um lugar mais seguro enquanto ela cuida daquele sozinha. O monstro fica furioso e desfere um golpe poderoso que manda os Rangers para longe, e se gaba perguntando se isso é tudo que eles têm a oferecer. Nisso os Rangers ficam preocupados por estarem enfrentando um inimigo tão poderoso e talvez até o mais forte que já viram. Então o Verde mostra sua força colossal, arremessando uma rocha contra o monstro, que consegue resistir ao ataque devastador, deixando os Rangers surpresos. Afirmando ser uma criatura imortal de poder imensurável, então utiliza sua transformação e parte para cima dos Rangers, que entram em formação para contra-atacar, mas são mandados pelos ares com o golpe direto, ficando muito debilitados, o que deixa toda a plateia preocupada vendo que seus defensores estão perdendo a luta. Então uma criança lhe dá força pedindo para que não percam. Então os Rangers se erguem mesmo sem forças, afirmando que não podem perder para os monstros, pois são os defensores do mundo que carregam toda a esperança da humanidade, e sempre irão se levantar não importando a dificuldade. Nisso os sombrios se reúnem vendo que os Rangers estão prestes a usar o artefato divino, e um comenta com seus amigos que irão usar a saída clássica dessa vez, para retornar à base e se reconstituir. E um diz estar ansioso pelo discurso do perdedor, só que o monstro conta não ter pensado em nada para aquele momento. Nisso os Rangers preparam o canhão para destruí-los, porém um dos sombrios já está de saco cheio daquele teatro todo e sai da formação recebendo o ataque diretamente. Após isso o Ranger chama os comerciais. Então voltamos uma hora antes na base flutuante, onde os sombrios estão desesperados para criar um monstro, pois já esgotaram todas as suas ideias e não conseguem pensar em nada para aquele dia. Nisso eles ouvem o narrador no rádio contando sobre o combate daquele dia prestes a começar, e fala que toda semana o grande combate reúne muitas pessoas há 13 anos desde que eles chegaram. Então um dos sombrios zomba da própria situação deles, enquanto o outro conta nunca ter imaginado que algo assim aconteceria com eles, pois sua fortaleza caiu no primeiro ano de combate e todos os líderes foram mortos. O rádio continua e eles percebem que não é a hora para ficar de conversinha, então começam a tentar pensar em monstros para aquele dia, sugerindo um super forte, mas o sombrio conta que um monstro aleatório não seria memorável, avisando que todo monstro precisa de
de um tema impactante. Então a garota sugere um gato monstro fofo que os humanos irão adorar. O que deixa o outro sombrio com raiva, pois eles precisam criar monstros assustadores que botem medo nas crianças e vivam as assombrando em seus pesadelos, afirmando que monstros assustadores tornam a vitória de quem vence muito mais impactante, e recusa a ideia da garota de fazer um leão porque já fizeram um há 7 anos. Então o outro sombrio sugere um tigre, informando que na Terra sempre usam tigre e dragão para simbolizar rivais. Eles gostam da ideia de serem rivais mesmo perdendo toda semana, o que deixa o sombrio irado por eles já irem aceitando a derrota, e começa a falar do seu orgulho de ser um monstro, mas o mandam calar a boca para não atrapalhar o rádio. Então ele diz para pararem de escutar as bobagens da Terra e focarem no que é importante: dominar o mundo, pois mesmo que seus chefes tenham caído, a missão deles ainda permanece a mesma, e devem tomar aquele planeta a todo custo. E todos começam a rir ouvindo aquela ideia absurda. O sombrio não aguenta as risadas e parte para cima deles, mas toma uma surra e seu amigo vai falar com ele, avisando que não tem sentido algum deles lutarem entre si, e diz que eles têm que se conformar com o que possuem no momento, já que nos últimos 13 anos lutaram 1000 vezes contra os Rangers e nunca chegaram perto de ganhar. Deu corrigir dizendo que foram 998 derrotas, mas ele prossegue contando ao sombrio já terem perdido a guerra no dia que os chefes caíram e que continuam invadindo a Terra todo domingo. Mas os humanos não podem saber que é teatro, pois essa condição de trégua feita no dia em que perderam, aceitando a realidade de que talvez os humanos nem os vejam mais como monstros e sim só parte de um espetáculo semanal. Enquanto isso, um sombrio chama quem souber se transformar num tigre e pega uma enciclopédia para ajudar. O sombrio tenta, mas sente alguma dificuldade com aquilo e acaba se transformando no que achou mais próximo de um tigre. Vendo aquela transformação, o sombrio afirma ser bem melhor que ele na transformação, mas rejeita a ideia de tentar, afirmando que nunca se transformaria num chefe apenas para ser derrotado. O seu amigo compreende e começa a lhe contar do confronto da semana passada, onde, quando ele estava perdendo, um humano torceu por ele, lhe dando força para continuar, e até agora ainda não entende o motivo disso, já que são inimigos, mas diz não ter se sentido mal e vai fazer o seu melhor para proporcionar um bom show para o público que não sabe a verdade. Dave fica indignado ao ouvir aquelas palavras, pois não quer perder para os Rangers. Então voltamos para o momento da destruição, onde a plateia vai ao delírio vendo a técnica secreta dos Rangers, o sopro do dragão, e todos comemoram, mas D ainda está no lugar se refazendo e conta aos Rangers que o fato deles serem imortais não significa que não sintam dor, e isso não dá o direito dos Rangers fazerem o que bem quiserem com eles. Nisso ele questiona se o público está realmente satisfeito vendo os Rangers vencerem toda semana durante 13 anos, e decide que chegou o momento das coisas mudarem para dar mais alegria ao público, o momento em que um monstro pode mudar o jogo ganhando dos Rangers. Os Rangers ficam impressionados ao verem um sombrio solitário ainda vivo mandando retornar para a fortaleza enquanto ainda pode, mas ele quer acabar com tudo aquilo e sai a toda velocidade para cima dos Rangers, que acham graça dele. Então o vermelho decide entrar no jogo, anunciando que ele é um oponente formidável, e no caminho, enquanto ele corre, se distrai com uma criança lhe motivando e quase cai, mas mantém o foco, refletindo que aqueles humanos patéticos só querem ver ele sendo destruído. Então ele mostrará a eles o verdadeiro poder de um monstro mau e orgulhoso que fará eles tremerem de medo, mas logo o vermelho aparece avisando que aquele não é o lugar para a laia dele. Então finaliza com um único corte de seu sabre escarlate, afirmando ser a própria justiça. Então todos usam o canhão novamente, o finalizando. Na base eles se juntam novamente e o rapaz questiona que com essa já são 999 derrotas seguidas e questiona onde está seu amigo que ainda não voltou. Enquanto isso, na Terra D se reconstitui, afirmando que eles nem sequer são aptos para serem vilões com esse nível de poder tão baixo, e se continuarem dessa forma serão escravos para sempre. Nisso a garota aparece no terraço, surpresa por ver o rapaz lá, e se recorda que já terem se conhecido naquela manhã, perguntando o que ele está fazendo naquele lugar, e ele conta que estava apenas procurando um lugar alto para ver o combate. Ela pergunta o que ele achou do combate, ao que o rapaz responde ter achado incrível ver a força dos Rangers, querendo ser como eles também. Nisso ela pergunta se ele se juntará aos Rangers e o rapaz fica feliz, decidido a fazer a prova de recrutamento, almejando derrotar os Rangers um dia, custe o que custar. Então uma história se desenha contando sobre a chegada dos monstros que vieram dominar a Terra munidos de seus corpos imortais, mas a raça humana jamais se renderia para esses invasores, e para extingui-los criaram a arma mais poderosa da humanidade, um artefato divino capaz de obliterar a existência de qualquer monstro. O homem continua dizendo que com esse artefato divino os Rangers protegem o mundo contra os monstros, e tem sido assim há mais de uma década. Então manda que continuem correndo, faltando apenas 10 voltas para terminarem o exercício. Enquanto corre, D fica incomodado com o cabelo do cara de azul e reflete que irá acabar com todos ali, mas se dá conta de que talvez eles nem saibam de toda a farsa que são esses Rangers, e
recorda que precisa manter o foco no seu plano agora que já foi longe demais, não tem mais volta. Ele precisa ficar mais forte e achar um meio de derrotar seus inimigos que mataram todos os seus mestres. Do lado de fora ele pergunta animado à balconista onde estão os Rangers, já que aquele é seu quartel-general, mas a moça diz que ele não está, frustrando nosso vilão que tenta insistir mais um pouco. Então o rapaz do outro dia parece animado vendo que ele veio fazer a prova de recrutamento, contando se chamar Hibiki Sakurama. Nisso Yumeko aparece e diz a D ter falado dele para Sakurama que não conseguiu conter sua animação, e ele deseja sorte a D confiando que ele vai passar desde que se dedique muito, mas D fica incomodado com todo aquele contato físico desejando que o rapaz o solte pois sua pele não vai aguentar tanta pressão, já que simples lutadores como ele possuem o corpo muito frágil e sua pele já começa a demonstrar isso, o que o deixa ainda mais preocupado vendo Yumeko observando atentamente para ele, mas ela apenas o convida para almoçar, e ele aceita refletindo que humanos são muito ingênuos por ainda não terem notado que ele é um monstro. Já na base, flutuantes sombrios estão jogando uma partida agitada de jogo da velha e um deles chega desesperado avisando que uma visita terrível acabou de chegar, e os Rangers saem de seu helicóptero mandando os sombrios não se preocuparem pois eles não estão ali para lutar. Afinal, eles têm um acordo de trégua em que todos cumprem sua parte do acordo e manda o sombrio sorrir, já que não fez nada de errado. Porém o azul diz não haver nada engraçado pois um deles os traiu questionando se todos ali estão envolvidos, mas o sombrio conta que D decidiu tudo sozinho, o que faz azul refletir que é muito bom seres tão parecidos pensarem tão diferente, alertando que mentir para ele é um grande erro. Nisso azul manda que D apareça, porém o sombrio conta que ele não retornou à base depois da batalha, o que deixa azul enfurecido achando que estão o escondendo, e diz que vai puni-lo no lugar de D, mas vermelho manda parar já que eles também foram traídos pelo amigo, contando que ambos sofreram a mesma mágoa, o que acalma azul, então prossegue dizendo confiar nos sombrios já que ambos seguem o mesmo acordo há tempos. Porém, para evitar futuros problemas, vai deixar 2 seguranças de seu esquadrão ali para supervisioná-los e receberão ordens quando necessário. E vermelho manda que se alegrem já que agora a fortaleza flutuante está ainda mais protegida. No entanto, um lutador se revolta com tamanha tirania, falando também terem seu direito à privacidade, e logo tem sua cabeça explodida por azul, que avisa que caso ele continue tagarelando irá matar todos, fazendo o lutador a pedir desculpas por seu amigo, afirmando que todos serão obedientes. E vermelho fica feliz por eles entenderem, afinal os fracos devem ouvir os fortes e não o contrário, e aqueles que os traem sofrerão as consequências de seus atos, sendo destruídos sem piedade assim como fizeram com seus mestres. Ouvindo aquelas palavras, o amigo de D reflete que isso é tudo que ele pode fazer, obedecer os Rangers e continuar vivendo em desonra. Enquanto isso, na cidade, D aproveita a comida enquanto seus amigos tiram sua dúvida explicando que os Rangers quase nunca estão no quartel-general, já que ficam a maior parte do tempo em seus respectivos quartéis espalhados pela cidade. E Sakurama conta que os deveres de um Ranger vão além de enfrentar monstros, já que eles também ajudam em questões do dia a dia como encontrar criminosos e ajudar pessoas. E isso não seria possível sem o apoio da população. Nisso D resmunga que vai ser uma decepção quando eles descobrirem que as batalhas são só encenação, se assustando percebendo que falou demais, mas Yumeko acha que ele está falando de um vídeo que anda falando disso, que deixa Sakurama indignado, o que deixa D aliviado refletindo que esses dois não devem saber a verdade também. Nisso aparecem algumas pessoas querendo tirar foto com os Rangers e Sakurama diz ter orgulho de ser parte das forças Ranger, mesmo que ele não seja muito conhecido. D observa aquilo achando que deve ser ótimo receber tudo do bom e do melhor quando você é adorado por todos, sendo que na fortaleza ele nunca viria uma comida tão boa. Nisso eles se despedem enquanto Yumeko diz ter uma carta para entregar no quartel vermelho. Ouvindo isso, D pensa rápido e chama a criança pedindo para ver a foto de Sakurama enquanto tenta ficar calmo e concentrado pois é um monstro frio e orgulhoso. Então realiza sua transformação que espanta a criança e agradece ao garçom pela comida. Nisso ele vai com Yumeko ao quartel, que fica surpresa por ele ter decidido acompanhá-la, então pede para guardar a carta pois ele mesmo quer entregar nas mãos do Ranger vermelho. Porém dentro de sua bolsa ele carrega uma faca imaginando pegar o vermelho com a guarda baixa. Assim que passam pela verificação de segurança, o portão se abre e D fica calmo e se questiona se o Ranger vermelho usa capacete fora de combate, já que nunca o viu fora da arena. Quando entram vê que o lugar está repleto de Rangers, o que o deixa confuso sobre quem deve ser o verdadeiro Ranger vermelho. Nisso um dos rapazes pergunta o que um pirralho sem cor faz naquele lugar. D diz ter um assunto a tratar com o vermelho, mas o homem diz ser o próprio Ranger vermelho, deixando D surpreso por encontrá-lo logo de cara, enquanto calcula se consegue atingir seu pescoço a essa distância. Mas Yumeko manda o homem deixar de brincadeira, já que ele não é o vermelho, contando que ele é apenas um Ranger do 3º escalão chamado Tokita. Então ele pega o braço de D questionando o que ele pretendia fazer e ele diz apenas ter uma carta para entregar ao vermelho
vermelho se dirigindo a Tokita de forma respeitosa, o que faz ele estranhar já que Sakurama nunca o chamaria assim. Então Yumeko se intromete mandando parar de intimidar os novatos e manda Sakurama entregar logo a carta. Confiando no rapaz para entregar a carta ao vermelho, ele aproveita para convidá-la para o Esquadrão Vermelho contando serem os maiores especialistas em derrotar monstros, mas a garota prefere ter liberdade no trabalho. D fica incomodado se recordando daqueles rostos que já viu no campo de batalha, então Yumeko o chama para ir embora, que sai de lá cabisbaixo. Na saída ele se frustra refletindo que sabe o quanto eles são poderosos, então isso é apenas uma retirada estratégica, mas em que isso difere do que ele sempre fez? Então se depara com um pôster de Souzei Akabane que chega lá nesse mesmo momento, que faz de perceber que ele é o verdadeiro Guardião Vermelho, chamando por seu nome. Vermelho escuta, pergunta o que ele deseja. D nesse momento entra em choque. Ele deseja atacar mesmo sabendo quanto Vermelho é forte, então Yumeko o chama dizendo saber o quanto Sakurama gosta do Vermelho, mas não é a hora para pedir autógrafo. E ele parabeniza o Vermelho por sua vitória na arena, mandando ter cuidado pois nunca sabem os truques que os monstros podem usar. Nisso Vermelho sai agradecendo pelas palavras. Já do lado de fora Yumeko manda que ele lhe dê a faca e ele obedece, mas quando se pergunta se havia contado a ela sobre a faca já é tarde demais e tem sua cabeça cortada. Quando se reconstitui ele questiona como ela descobriu e Yumeko explica que ele é muito fraco e será logo descoberto se não tiver cuidado, por isso está o acobertando o dia todo. E elogia ele ter mantido a calma mesmo diante do Vermelho, avisando que mesmo que ele atacasse de surpresa Vermelho teria virado o jogo sem esforço. Nisso ele pergunta quem a garota realmente é e ela conta ser sua inimiga, então ele tenta atacar pois não quer perder naquele lugar, mas após perder diversas vezes ele pede uma trégua para conversarem. Yumeko fica satisfeita em saber que ele vai ouvi-la e pede para que eles trabalhem juntos para destruir os Rangers, prometendo ensiná-lo como fazer isso. Nesse momento Sakurama aparece procurando, avisando de um monstro que apareceu nas redondezas, o que deixa D impressionado já que não é domingo o dia da arena. Quando Yumeko se vira para chamar D, percebe que ele já havia sumido, então vemos seu amigo o lutador F sendo perseguido por vários Rangers, enquanto o rapaz manda que ele pare de se regenerar para que ele possa matá-lo. Então F diz que se não pode encontrar seu amigo então vai voltar para a fortaleza, porém um voz pergunta quem deu autorização para ele voltar. Quando olha para trás vê Souzei Akabane que se transforma na sua forma Ranger, afirmando que irá acabar com a criatura sombria, o que deixa D desesperado pelo seu amigo. Então Souzei pega sua arma divina capaz de obliterar qualquer monstro da existência, contando que havia acabado de avisá-los para que se mantivessem na linha. E agora será expurgado desse mundo em nome da justiça, pois mesmo que já tenha morrido várias vezes essa será a definitiva. Então ativa seu artefato divino invocando várias salamandras de fogo. Diante da morte iminente F reflete que já sabia que isso ia acontecer, afinal ele é apenas um lutador e se pergunta onde seu amigo está, compreendendo no fim que monstros sempre serão monstros, afinal mesmo tendo um acordo de paz eles sempre estarão dispostos a invadir a Terra, pois são o orgulhoso exército do mal. E se desculpa com D por ter perdido mais uma luta, mas desta vez diferente dos anos sem sentido em que viveu perdendo, ele finalmente conseguiu se sentir vivo. Abalado pela morte de seu amigo, D observa o local se recordando do momento em que os Rangers invadiram sua base e mataram todos os chefes. Naquele momento os Rangers lhes ofereceram duas opções: perecer como seus mestres ou se unirem a eles e sobreviverem em paz. Nisso D sai revoltado e Sakurama segue lhe dando os pêsames por sua perda, contando que já sabe que ele é um monstro e o pede para desistir de seus planos malignos, pois o mal nunca vence. D fica surpreso com a fala do rapaz, questionando de onde ele tirou essa ideia de que ele é um monstro, mas Sakurama revela ter escutado toda a conversa dele com Yumeko e pede novamente para que D desista, pois a justiça sempre vencerá. Mas D fica bravo ao ouvir tamanha hipocrisia, já que ele e seus amigos foram forçados a lutar todos esses anos num grande teatro apenas para entreter o público. Então promete acabar com toda aquela organização, porém Sakurama lhe mostra feliz uma mensagem contando que ele passou no recrutamento e agora será um Ranger também. D fica confuso, então Sakurama lhe explica que naquele mundo nada é perfeito, por isso entende a frustração de D, mas se todos trabalharem juntos poderão criar um mundo onde monstros e humanos possam coexistir. Mas D rejeita sua ideia, lembrando que eles são inimigos e diz que o rapaz não serve para ser um Ranger. Já na cafeteria Yumeko fica feliz por ele ter aparecido e ele pede para que ela não se alegre, já que só está lhe usando para aprender como derrotar os Rangers e quando já tiver o que precisa irá descartá-la. Então Yumeko corta sua cabeça pelo atrevimento, que o deixa bravo, e Yumeko começa a lhe explicar a situação dele, mostrando todas aquelas pessoas que entrariam em pânico se soubessem que há um monstro entre eles, fazendo D entender que está na mão dela. Após isso conta que o segredo para derrotar os Rangers está nos itens divinos, revelando que eles dão poderes divinos ao usuário e são capazes de matar até mesmo seres imortais. Ele entende que ela quer os itens para fazer algo
algo grande e a garota confirma explicando que apesar das forças Rangers serem uma organização muito grande, na verdade basta dar um toque no pilar correto e tudo desmorona. Nisso dê conta que esses itens são muito importantes para os Rangers, então provavelmente eles nunca os perdem de vista, imaginando se talvez conseguisse pegar enquanto eles dormem. Mas esse plano lhe parece muito maluco, então Yumeko diz haver um único momento em que eles não estão perto dos artefatos, que é durante o confronto de domingo, onde sempre usam cópias de seus artefatos para não matar os monstros. Por isso o verdadeiro deve ficar trancado na base. Enquanto o evento tá rolando, D começa a se transformar no Ranger vermelho, mas Yumeko fica tagarelando em seu ouvido, atrapalhando sua concentração. Ela pergunta o motivo dos monstros não usarem essa habilidade para espionar as pessoas e D conta que a maioria não saberia agir muito bem entre humanos, revelando que ele consegue imitar bem os hábitos humanos. Ao entrar na base, a garota lhe diz existir uma escada logo à frente do lado direito, mas está muito escuro, e ao perguntar como ela sabe disso, a garota apenas diz ser intuição feminina, o que faz o rapaz refletir que ela sempre se esquiva de perguntas importantes, então pergunta o motivo dela estar o ajudando, sendo que ele é um monstro. Nisso Yumeko conta que sempre que assiste um dorama acaba torcendo pros rivais, já que os protagonistas sempre acabam juntos. Por isso ela sentiu vontade de ajudar D, mas o rapaz não entende nada de doramas. Então continua andando seguindo as instruções de Yumeko, que lhe guia pelo lugar, e quando chega no local se depara com Tokita guardando a porta, que fica surpreso pelo Ranger vermelho já ter voltado da arena. D diz que vai entrar para pegar seu artefato divino, mas antes que possa entrar, Tokita diz estar surpreso que o Ranger tenha paciência de cuidar daqueles monstros fracos toda semana. Então se mantém calmo, contando que apesar de fracos ainda são monstros, por isso necessita dar atenção a isso, e Tokita conta estar tudo bem, afinal enquanto eles continuarem lutando ele continuará tendo motivos para matar monstros. Nisso D entra e se depara com o artefato divino junto com os tacos de golfe, ficando perplexo com o desleixo do Ranger, refletindo que ele nem se dá ao trabalho de guardar por saber que os monstros sequer são oponentes para ele. Então pega o artefato, prometendo fazer os Rangers se arrependerem de lhe menosprezar, mas toma um tiro de Tokita, que sentiu pelo cheiro que ele era um impostor. D pergunta o que ele faria caso tivesse atirado no Ranger de verdade, porém Tokita conta que o verdadeiro nunca teria tomado esse tiro. Então começa a disparar várias vezes enquanto D tenta contar algo, porém Tokita acha irritante a habilidade do monstro de ficar se regenerando, e se gaba por ser um humano que não se regenera, porque por só ter uma única vida o medo da morte faz os humanos crescerem. Após se cansar de brincar, ele decide acabar com aquilo tudo usando o artefato, contando que irá testar a primeira vez para saber se funciona com alguém além do Ranger. Porém D o manda parar, revelando várias dinamites, e avisa que se ele morrer o homem e todo aquele andar do prédio irão junto com ele. Então Tokita pede para que ele não se precipite enquanto D ameaça acender, perguntando se esse é o medo da morte de que tanto gosta. Tokita fica desesperado, então D o atinge com um taco de golfe várias vezes. Depois disso tenta escapar pela ventilação enquanto ouve Yumeko parabenizando, mas ela continua falando demais, e ao sair dá de cara com o Ranger que já esperava por ele. Nisso ele pergunta se o vermelho não deveria estar cuidando dos monstros, e ele diz que já está fazendo isso. Então manda que o rapaz devolva seu artefato, mas D se nega e parte para cima do Ranger, que apenas brinca com o rapaz o jogando longe. Nisso ele nota que D está sem o braço, questionando onde estaria, então dele mostra onde estava jogando a imensa bola de aço em cima do Ranger. Porém isso faz se lembrar do tempo em que jogava beisebol e arremessa a bola para longe, o que deixa D impressionado com a força esmagadora do Ranger, que aproveita para atingir D com o cano, o que faz o artefato e seu braço saírem voando. Ele corre atrás, mas volta só com o artefato tendo abandonado seu braço. O Ranger fica impressionado pela força de vontade do rapaz, que preferiu o item ao seu braço, mas ainda assim é um perdedor que não está à altura para a encenação dos Rangers. D fica irritado com isso e diz para ele usar seu poder total, pois ele já está usando seu poder máximo como monstro. O Ranger cai na gargalhada ao ouvir isso, contando que não faria sentido lutar com um mero lutador se não houvesse público. Nisso um helicóptero surge transmitindo a luta para todas as pessoas, e Vermelho conta que esse é o melhor momento para ele lutar, pois agora tem milhares de pessoas para ver a derrota humilhante do lutador. D manda não o subestimar, pois hoje o mundo verá a derrota do Ranger vermelho, então ele começa a fingir que está com um machucado da luta da semana passada, e diz a D que está atuando porque o rapaz não tem a menor chance de vencê-lo numa luta cara a cara. Então Azul chega para ajudar e todos os Rangers se reúnem, enquanto Vermelho conta que sempre defenderá seu planeta das forças malignas, deixando o repórter animado. Enquanto avisam que vão eliminá-lo, Rosa questiona se esse não seria o mesmo lutador rebelde da semana passada, porém Vermelho não se importa e manda que Azul o elimine de uma vez com seu artefato divino. Mas antes que faça isso, os outros falam que o Vermelho já havia acabado com o lutador usando seu artefato naquela semana e agora farão isso novamente, o que os deixa preocupados em
podem se tornarem muito repetitivos para o público. Então Verde lhe dá uma ideia e decide lhe oferecer uma oportunidade única pedindo para que ele se renda e se torne o primeiro prisioneiro deles, o que faz todos os telespectadores ficarem surpresos. Mas desse nega, então Vermelho manda que acabem com ele. Enquanto flutua ele reflete que isso ainda não acabou, pois enquanto existirem ainda haverão outros que se rebelarão. Então se lembra de seu amigo, nisso Azul o faz explodir de uma vez, num show que deixa todos animados com a explosão. Após a luta eles discutem porque o Amarelo estava com a mão na frente do rosto da Rosa, mas ele não acha isso importante, porém Vermelho diz ser importante estar sempre bem para as câmeras, senão ficarão parecendo fracassados. E quando vai pegar seu artefato ele se desmancha no ar, percebendo que D havia o enganado, transformando seu braço numa cópia do artefato. Enquanto isso Yumeko já está com o artefato, agradecendo a D por tê-la ajudado e não deixará que sua morte tenha sido em vão. Já em outro lugar um monstro está exterminando uma tropa de Rangers. Enquanto isso os Rangers iniciam uma reunião junto com seus membros de primeiro escalão e a Rosa questiona sobre quando foi a última vez que se reuniram para um banquete sagrado. Ao ver todos reunidos, Amarelo pergunta se o motivo daquela reunião seria uma mudança de membros, mas Verde o interrompe dizendo estar morrendo de fome e pede para comerem primeiro. Nisso Yumeko chega atrasada para a reunião, o que deixa Azul furioso vendo que Amarelo não irá punir sua amante, e manda que a garota responda. Então Yumeko conta que a relação entre Rangers e seus parceiros sempre varia, entendendo agora a forma como Azul enxerga sua parceira, agindo como um adolescente na puberdade, mas Izumi interrompe o homem antes que ele faça algo com Yumeko e o manda se comportar, avisando que sua maneira de falar e agir é terrível. Então o lembra que ele precisa manter a aparência de Ranger taciturno que eles combinaram. Nisso um dragãozinho aparece parando a briga, mas Azul o manda cuidar da sua. Então Vermelho decide intervir, mandando ele deixar o bichinho ir, e pergunta a Yumeko como se deve agir quando se faz algo errado, e a garota pede desculpas a todos. Após resolver esse problema eles decidem ir para o assunto da reunião, que é sobre o artefato divino que Vermelho conta ter sido roubado. Izumi acha aquilo terrível e Vermelho conta que quem fez isso foi o lutador que eles haviam acabado de derrotar, e por causa desse roubo ele não pode se transformar, então já está vestido para o show, mas não gosta de usar a roupa o tempo todo por ela ser muito abafada. Os Rangers ficam surpresos vendo que um único lutador conseguiu fazer isso, vendo que ficaram confiantes demais nesses últimos 12 anos e se esqueceram que monstros sempre podem os trair. Então tentam pensar no que ele poderia ter feito com o artefato, e Yumeko sugere que ele possa ter dado para alguém, deixando Vermelho furioso, que jura que quem fez isso irá sentir o poderoso martelo da justiça. Então tentam pensar em contramedidas para evitar esse tipo de situação, e seu assistente interrompe a reunião falando para Vermelho que ele deve assumir a culpa por sua estupidez, tendo perdido o artefato de poder supremo dos Rangers, a última esperança de defesa da humanidade contra os monstros, e pede para que Vermelho renuncie seu cargo, pois não merece mais ser um Ranger. Yumeko acha aquilo tudo papo furado, já que foi ele próprio que vazou a informação sobre os artefatos divinos. Nisso Vermelho compreende as palavras do homem, vendo que ele é um verdadeiro merecedor de assumir seu cargo, percebendo que ele talvez realmente deva renunciar seu papel como Ranger. O homem fica feliz, afinal ser um Ranger sempre foi seu sonho desde que era criança, e promete que irá proteger a justiça e tudo que é bom. Vermelho então o amassa contra a parede, lhe contando que a força está na justiça e ele é a própria justiça, vendo que o rapaz é fraco demais para assumir seu papel, o golpeando com muita força, enquanto Sakurama escuta tudo, e volta a comer banhado em sangue agora que acabou com o mosquito em seu ouvido, o que faz Izumi perder seu apetite. Então Azul conta ter algo de errado nessa história toda. Enquanto isso Sakurama assiste a explosão, vendo que também tem algo de diferente na explosão. Então Azul explica a Rikiru sua hipótese de que caso D ainda esteja vivo ele só pode ter voltado para a fortaleza ou ter sido levado pelo vento, e manda que o homem calcule o caminho do vento e siga para procurar pelo lutador enquanto ele vai olhar na fortaleza. Nisso D está se regenerando na floresta, agradecendo aos explosivos de Yumeko por terem lhe salvado novamente, porém ele está morrendo de dor por causa do ferimento causado pelo artefato divino que não quer regenerar, e sai rastejando prometendo dominar o mundo. Nisso Sakurama o encontra levando para uma caverna, feliz pelo lutador estar vivo. D fica confuso querendo saber por que ele está ali, então o rapaz conta que está ali para ajudá-lo, mas isso deixa D irritado, que tenta atacar, mas seu ferimento o impede de se mover direito. Ao vê-lo assim Sakurama pega um kit médico para ajudá-lo, mas D não aceita ser tratado por um Ranger. Então Sakurama pergunta o porquê dele simplesmente não se regenerar. D diz não poder, mas Sakurama acha que ele não consegue, então o lutador decide transferir parte das células de seu braço para o lugar ferido, regenerando o local, e manda Sakurama não ficar olhando sua intimidade. Sakurama acha aquele poder incrível além da compreensão humana, então demonstra suas habilidades num pequeno espetáculo, e Sakurama fica
fica se achando um lutador com aquela máscara. Mas D diz que ele nem se compara e pergunta se ele suportaria o medo de ser explodido toda vez, o que faz Sakurama se desculpar, e diz querer aprender mais sobre ele e em troca lhe ensinará sobre ele também. Mas D se recusa, então ele começa a contar sobre sua infância, falando sempre ter tido o objetivo de fazer a coisa certa, por isso salvou um gatinho de um bando de corvos que iam comê-lo. Mas seu pai o manda parar, pois isso faz parte do ciclo natural da existência. Aquele gato é o alimento dos corvos e se ele salvá-lo os corvos vão morrer de fome, então faz o garoto abandonar o gatinho à própria sorte. E prossegue falando que para ele a justiça sempre foram seus pais, por isso sempre os obedeceu, mas um dia o mundo mudou com a chegada da fortaleza flutuante, o que o fez ficar com medo, mas seus pais lhe explicaram que aquilo era um presente divino enviado à Terra para punir os humanos por sua ganância e todo o mal que causam às pessoas. Por isso não precisam se preocupar, pois seu Deus sempre vai lhes proteger. Mais tarde Sakurama segue sua irmã no treino noturno, dizendo que não vai parar de segui-la, pois precisa proteger o que é precioso para ele. Nisso ela nota que essa frase é do Ranger Vermelho e lhe lembra que seus pais os proibiram de assistir por ser muito violento. Mas Sakurama acha eles muito legais e deseja ser como eles, porém sua irmã pergunta se seus pais estão errados, já que ele gosta disso, o que deixa o pequeno Sakurama numa contradição, mas mesmo assim nunca achou que seus pais estivessem errados. No dia seguinte eles desligam seu programa irados, vendo que os Rangers fazem com os monstros, sendo que os monstros só usam de violência porque os Rangers também usam violência, o que deixa a mulher triste, vendo que ninguém percebe que os monstros só estão se defendendo naquele mundo cruel e sem amor. Sakurama acredita neles, afinal seus pais nunca estariam errados, e certo dia seu Deus veio dos céus, deixando todos animados para vê-lo pela primeira vez. Enquanto Sakurama é impedido por sua irmã de entrar no lugar, então tudo explode, e quando entram vem a criatura contando ser o seu Deus e irá dar a paz aos seus 2 seguidores restantes, assim como fez aos outros. Porém a garota salva Sakurama no último momento, mandando fugir o mais rápido possível enquanto seus ossos são esmagados sob os escombros. E o Deus lamenta que ela esteja sofrendo, por isso deseja lhe dar a paz do descanso final. Mas Sakurama se lembra da frase do Ranger Vermelho e fica para proteger sua irmã, e de alguma forma acabou sobrevivendo, por isso decidiu se unir aos Rangers. Nisso D acha a história dele muito demorada e teria fugido se não estivesse ferido, que faz o homem se desculpar e pergunta qual o verdadeiro nome do lutador, que afirma que nunca irá lhe contar e lhe dá a chance de fugir agora que está totalmente recuperado, avisando que ele já derrotou um Ranger com cara de panda. Sakurama o reconhece, explicando a D que ele é veterano do 3º escalão, contando que as forças Ranger são divididas em vários níveis, e esse homem é o 5º mais forte entre as forças do Ranger Vermelho, o que deixa D todo bobo vendo o feito que um mero lutador realizou. E Sakurama acha que subestimou o poder do lutador. Nisso ele se gaba, avisando que é uma força imparável que não pode ser subestimada e todos em breve temerão o grandioso lutador D. Então Sakurama anota seu nome e deixa D bravo. Então ele conta que irá ajudar o lutador se for para pôr um fim naquela guerra e deseja lhe pedir um favor. Enquanto isso Rikiru aparece na floresta buscando pelo lutador e Sakurama surge avisando ser um Ranger independente e conta ao rapaz ter capturado o monstro, o levando para longe de D, que fica sem acreditar que Sakurama está lhe ajudando. Então ele guia o homem pela floresta, se perdendo várias vezes até que Rikiru perde a paciência com ele. Então D surge se gabando por ter escapado das cordas de Sakurama. Sakurama fica surpreso vendo que D está salvando sua pele, então o lutador perde a paciência e manda que os 3 lhe ataquem de uma vez, o que deixa eles confusos por só serem 2. Então D aponta para alguém e aproveita a chance para atacar Rikiru, mas seu ataque não causa grandes danos por seu corpo ainda estar muito fraco. Então Rikiru fica muito bravo vendo que deve ter sido assim com golpes sujos que ele derrotou o veterano vermelho. Então ativa seu artefato divino, que deixa D surpreso, perguntando se não são apenas os Rangers que podem usar aquilo, porém o rapaz lhe explica que aquela arma é uma cópia, porém ainda pode exterminar seres imortais assim como a original. E debate em retirada desesperado, sendo salvo por um Tris graças ao seu ferimento, e continua fugindo enquanto tenta pensar num plano para derrotar Rikiru, vendo que não pode ficar fugindo se deseja realmente derrotar os Rangers. Rikiru se cansa daquele esconde-esconde e decide acabar com tudo, porém não encontra o lutador, que aproveita a brecha para roubar sua arma, e se gaba achando ter vencido, porém a arma começa a esquentar muito, ferindo suas mãos, deixando D sem entender. Então Rikiru lhe conta que isso se deve ao poder do vínculo que ele pegou emprestado com o Ranger Azul, que consiste na confiança e dever de proteger todos aqueles em sua volta. Mas D foge enquanto ele explica, encontrando com Sakurama, então decide usá-lo como refém e manda que Rikiru entregue a arma. Porém o homem acha que eles podem ter trocado de lugar com a habilidade do lutador, então decide acabar com os 2 de uma vez. Então Sakurama pede para ganhar tempo porque já informou a central e o reforço deve estar chegando. Essas palavras fazem Rikiru parar, vendo
que não pode dizer aos outros Rangers que sacrificou um dos seus apenas para acabar com um simples lutador. Então ele decide entregar o artefato divino ao lutador e no momento em que dessolta Sakurama, Rikiru o ataca achando ele um idiota por ter achado que conseguiria mesmo a arma. Então é atingido pela mão de D percebendo que eles não trocaram de lugar e tenta pegar sua arma. Porém Sakurama a pega e finaliza D, se desculpando com Rikiru por ter agido sozinho e ter sido tão imprudente, mas agradece porque só conseguiu derrotar o lutador graças ao poder do vínculo que eles criaram. Enquanto isso, no fundo do penhasco, Sakurama fica satisfeito por tudo ter dado certo mesmo tendo perdido sua mão. Nisso D vai embora no helicóptero se recordando de momentos antes, vendo que não tem como vencer do poder do artefato, então Sakurama corta a mão com seu sabre de luz, deixando D doido achando que Sakurama é um maluco, e Sakurama conta que eles precisam seguir seu plano e não lutar para terem chance de vitória e pede para que D assuma seu lugar para obter as respostas que precisa. Porém D diz não poder fazer isso já que é um monstro e lutar é tudo o que lhe resta, prometendo destruir a Força Ranger, e Sakurama promete que irá consertá-la antes que ele alcance esse objetivo. Galera, o episódio acabou, mas ainda tem muito mais animes aqui no canal, se inscrevam para não perderem os próximos vídeos.